Olá, seja bem-vindo. Se você está passando pela primeira vez aqui, o meu nome é Gisele, eu sou psicóloga e esse é um canal que fala sobre psicologia fenomenológica existencial. Essa semana, nós aqui no Brasil passamos por uma situação que deixou a gente muito perplexo, que foi a notícia que a ex-jogadora de vôlei da nossa seleção, a Valeuska, caiu do 17º andar do prédio em que ela morava. Essa perplexidade aconteceu porque ela, a cada vez mais, vinha se mostrando mais empoderada. Então, ela largou as quadras, ela escreveu um livro, ela abriu um negócio de chocolates fit. Ela era uma rainha, né, do nosso vôlei. E, de uns tempos para cá, ela vinha se mostrando cada vez mais dona de si. Um pouco antes de cair, ela tinha ido dar uma palestra motivacional, que é o que ela fazia, né, num colégio em São Paulo. E quem viu a foto disse que ela estava toda sorridente. No dia anterior à queda, ela também tinha ido a um podcast dizendo que cuida da saúde mental, que leva a vida com leveza, dizendo que a história dela não merece ficar guardada numa gaveta. Nessa entrevista, ela fala sobre renascimento, que ela gostaria que a história dela servisse para inspirar e para motivar outras pessoas e que ela tem se sentido muito bem assim. Ela fala, inclusive, sobre ter mais 40 anos ainda para serem vividos, né? E sobre o seu trabalho junto a uma terapeuta, onde ela aplica uma técnica de tapping, para trabalhar as emoções. O ocorrido em si já seria uma tragédia imensa, não fosse o fato de, no lugar onde ela estava antes de cair, ter uma garrafa de vinho, uma taça e uma carta de despedida. No BO do caso, o marido conta que pediu o divórcio porque o casamento não vinha bem já há 4 anos, mas que ela não aceitava a separação. Se as coisas forem mesmo como têm sido apresentadas para nós, né, nas notícias, tudo indica que, infelizmente, a dor do fim do casamento foi maior do que a vontade de futuro dela. Eu ainda estou perplexa e essa perplexidade está me trazendo algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com você. Do pouco que nós sabemos da história toda, a morte da Valeuska trouxe para mim uma mensagem muito preocupante a respeito do efeito da positividade sobre um mito que nós criamos a respeito da mulher forte, do quanto a positividade sobre ela intoxicou, do quanto essa coisa de que a mulher forte, a mulher empoderada, ela tende a estar sempre bem, o quanto isso tudo pode matar. Quem via aquela mulher jamais imaginaria a dor que ela vinha escondendo. Por que ela escondia essa dor? Por que ela sempre mostrava força, felicidade, garra, até para os mais chegados? Porque ali, poucas horas antes dela deixar uma carta de despedida, ela estava ali linda, sorrindo, dando palestra motivacional. Será que é porque ela estava sendo falsa? Será que ela queria mostrar uma coisa, mas na realidade ela era outra? De jeito nenhum. Ela escondia a dor porque a gente obriga, infelizmente, as mulheres fortes a sofrerem sozinhas. Existe toda uma mítica em torno das mulheres empoderadas que, de alguma forma, foi o que contribuiu para que a Valeuska, assim como a Gal, né, que viveu um relacionamento ultra abusivo, que a gente veio a saber depois da morte dela, ambas sofreram caladas. Quando eu digo que há uma mítica, eu quero dizer que nós estamos construindo um mito da mulher empoderada, que é um misto de supermulher com homem biônico, sabe? Uma ideia de que aquela mulher tem o coração de ferro e nervos de aço, que ela nunca sofre, ou se ela sofre,
é capaz de, apesar de todos os pesares, estar lá plena, linda, sempre deusa. E essa coisa está tão instalada em nós, isso de que mulheres fortes não sofrem, que a primeira coisa que me ocorreu quando eu dei conta dessa história, o primeiro pensamento foi: quem diria que uma mulher tão forte faria uma coisa assim? É estranho como a gente está estereotipando as mulheres fortes e como a gente vem obrigando essas mulheres a assumirem esse papel. E quem aceita, então, esse lugar de mulher forte que os outros impõem, de mulher empoderada, sabe que assumir esse lugar é assumir que vai ter pouco acolhimento para a dor. Porque ser mulher forte para o mundo é não dar lugar para a tristeza. Mas isso não é possível, não dá para a gente não dar lugar para a tristeza. A gente precisa ouvir a nossa dor. Sejamos pessoas fortes ou não. É como se um sinalzinho de fraqueza ou de fragilidade representasse um deslize que faria daquela mulher uma mulher menos, uma mulher menor, como se o encanto em torno dela se quebrasse porque ela mostra alguma fragilidade e porque às vezes ela precisa sim de colo como qualquer outra pessoa no planeta. Tem um lance de machismo estrutural muito forte nessa história da mulher empoderada, mas para além desse machismo, tem sim a influência da positividade até os poros. Desse jeito de pensar da positividade que impõe que a gente esteja sempre pró, sempre bem, que a gente fuja de um enfrentamento real com o que faz a gente sofrer. A propósito, ouvindo a última entrevista da Valeuska, essa questão da influência da positividade na vida dela fica evidente. A positividade na vida dela vai desde a visão motivacional que ela adota, né, que é típica do coaching, do esporte, né, de sempre em frente, caiu, levanta, bora, porque você nasceu para vencer, até a escolha que ela fez de se associar a uma técnica que trabalha emoções de uma forma super, super artificial, dando tapinha em ponto energético. Eu acho que é desnecessário dizer aqui que dar leves tapinhas em pontos energéticos não é exatamente o que você deve fazer se você quiser lidar com as suas angústias. Por favor. Eu já falei muito sobre positividade aqui, principalmente quando eu comecei o canal, e eu não vou repetir. Mas eu preciso trazer para o âmbito da nossa consciência que esse mito da mulher forte, junto com um pensamento de positividade muito tóxico, contribuíram para as coisas chegarem ao ponto que chegaram, eu tenho certeza. Talvez se ela tivesse se permitido ser mais humana, se nós permitíssemos que ela se mostrasse mais humana, ao invés dela ter de sustentar esse papel do mito da mulher empoderada, daquela que não sofre, que não chora, ou que quando chora não precisa de ninguém. Se nós não tivéssemos imposto a ela e a todas as outras mulheres fortes que sofram sozinhas porque são fortes o suficiente para isso, será que as coisas teriam sido assim? Será que ela estaria morta? Um outro aspecto que salta dessa história tão triste é a questão do divórcio dela. Eu ouvi uma entrevista de um amigo dela que dizia que o que era inacreditável nessa história é que, além dela ser uma pessoa muito feliz, Mira, ela era uma pessoa cheia de planos. E essa foi uma questão que me pegou muito também, porque eu trabalho com projetos de vida, com o poder ser, né, dos meus pacientes o tempo todo, porque é ali no futuro que a gente vai delinear o nosso presente. Mas por que com ela esses planos não funcionaram? Eu penso que, ainda que ela tivesse sonhos de realização profissional dela, ela não cogitava que o marido pudesse não querer compartilhar esses sonhos com ela. Em outras palavras, assim como acontece com muitas outras mulheres, muito provavelmente, ainda que ela estivesse cheia de planos para ela mesma, talvez ela tivesse muita dificuldade em se vislumbrar realizando esses sonhos sem um homem.
Essa questão da solidão, de conseguir se virar sem um homem na retaguarda, é um fantasma constante na vida das mulheres que se mantêm em casamentos infelizes. Também já falei muito sobre esse medo da solidão, que faz a gente se meter em uma série de coisas desnecessárias na vida da gente. Poder se vislumbrar realizando uma vida sozinha, parece que não, mas é fundamental para manter um relacionamento saudável com o outro. Ter sempre um plano seu para com você mesmo é item de primeira categoria para um bom relacionamento. E, por outro lado, você também não pode forçar alguém a estar com você porque há 30 anos atrás vocês determinaram que ia ser assim, que vocês iam ficar juntos eternamente. Isso é pressupor que vocês vão viver numa redoma. É pressupor que ninguém vai mudar. Ou, se forem, vai ser necessariamente os dois para o mesmo lado. Às vezes acontece de acontecer, sim, de um casal viver para sempre junto. Claro, e que lindo quando isso acontece. Mas, na maioria dos casos, não tem sido assim. As coisas mudam de curso mesmo num casamento. Casamentos se desfazem, por mais lindos que eles tenham sido lá no começo. Por mais que as histórias compartilhadas tenham sido fortes e belas, pode acontecer de um dos lados querer se desprender e viver outras histórias com outro alguém. Nesses casos, não há o que ser feito se não permitir, se não dar o desfecho, por mais que isso doa. Tem uma frase belíssima da Rita Lee, no Tutti Frutti, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que é: o adeus traz a esperança escondida. Saber dar desfecho diz respeito para muito além da dor, tornar aquele plano que era B em A. Talvez se lá, no ser mais íntimo dela, ela pudesse não ter incluído o marido em todos os sonhos dela, né? Se ela pudesse ter vislumbrado que existe uma vida fora de um casamento desconfortável e que sim, ela teria outros projetos e outras pessoas a se destinar, de repente a gente não ia estar tendo essa conversa. É muito triste, é muito pesado. Por muitas vezes eu já ouvi a pergunta: Gisele, você chora? A primeira vez que eu ouvi, eu me surpreendi. Porque eu falei: claro, gente, é claro que eu choro. Ah, é que você passa uma impressão de ser uma mulher tão forte. E assim, não foi uma, nem duas, nem três vezes, foram muitas vezes que eu ouvi essa pergunta. Sabe, a gente precisa desmistificar, tirar a mulher forte desse lugar de deusa. Nós precisamos de colo, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de carinho, e sim, nós sofremos e sofremos muito, só que somos obrigadas a sofrer caladas. É sobre isso a conversa. Desculpa o destempero. Eu espero que essa reflexão traga um novo posicionamento para você diante das mulheres que você conhece e que são fortes. Dá um abraço nelas. É isso. Um beijo. Tchau. Beijo.